Agora vamos ver o bicho? Vamos lá. Vamos ver com você. Então, aqui, falando do coletor especificamente, do Scorpio X5, é um excelente equipamento para médios e grandes negócios. É um equipamento hiper ergonômico, é um equipamento que, assim, ele encaixa muito bem no seu punho, ele dá uma ergonomia bacana. Ele tem um fato muito interessante na tela. Essa tela, ela tem uma funcionalidade que você consegue ver a imagem sem precisar fazer esse movimento aqui, ó. Então ela reflete muito bem a imagem, evitando que você faça esse movimento. Embora pareça uma coisa simples, dentro de uma operação com uma dinâmica bastante expressiva, essa atividade que você economiza ganha alguns, às vezes, algum segundo, e isso, no período de tempo, leva a produtividade para a sua operação. Estou na posição de leitura, eu consigo ver tudo na tela. Perfeitamente. Esse foi o desenho, a arquitetura para esse equipamento. A finalidade era exatamente essa. Tem um outro ponto também, que é a leitura dele. Aqui, por exemplo, ó, você vê que essa bolinha verde, eu não sei se vai conseguir ver. Tá vendo aqui essa bolinha verde? Essa bolinha verde é uma confirmação de leitura. É uma tecnologia da Datalogic que vem já das versões anteriores. Isso também parece ser besta, mas ajuda muito. Imagina que você está num cenário em que você tem muito barulho e às vezes você não consegue identificar muito bem se a leitura ocorreu ou não. Essa bolinha verde, que é o Green Spot, ela te dá essa confirmação. Você pode muitas vezes ir ali fazendo as leituras de forma bastante rápida, sempre que for ter na bolinha, porque a leitura ocorreu. Isso é muito legal também, porque algumas empresas precisam ter ali aquela divisão feita para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E aí, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva não faria diferença nenhuma no uso desse equipamento, por exemplo, porque visualmente ela teria essa confirmação de leitura, né? Um outro ponto dessa tela também, que foi desenhada para você trabalhar dentro desse ambiente de câmara fria, como eu falei anteriormente, não é um equipamento resistente à condensação, mas ele atua muito bem dentro desses cenários, né? Então, se você não tem a necessidade de ficar efetivamente o tempo todo lá dentro da câmara e você trabalha por algumas horas, sai, depois volta, é um equipamento que funciona muito bem ali até uma média de menos 20 graus. Uma outra coisa legal também é essa parte do teclado. Subjetivamente, a gente tem situações em que realmente a parte do touchscreen propriamente dito acaba sendo a melhor solução quando você quer levar produtividade, se você tem uma solução, uma engenharia arquitetônica voltada à parte da emulação do seu WMS, onde a gente consegue customizar, transformar isso tudo em forma gráfica. Às vezes você acaba usando muito pouco do teclado físico e acaba usando muito da parte da tela, né? Soluções de implementação de voz, por exemplo. Então toda essa situação, quando bem desenhada, muitas vezes leva esse tipo de cenário para o cliente para que ele utilize mais a tela do que propriamente o teclado físico, né? Mas para opções, por exemplo, em que o cara quer ter aqui o numérico e tudo mais, acaba sendo uma situação bastante assertiva para determinadas operações. Mas aí nesse caso, só interrompendo rapidamente, seria mais interessante ele ter aquele com os números maiores, né? Que explora um pouco mais a tela, né? Pode ser que sim e pode ser que não, depende. Por isso que acho que existe 3 modelos, 28, 38 e 48. 48, se eu tiver errado, depois o editor põe o certo na tela. Mas aqui, propriamente dito, se ele, por exemplo, tem alguma letra, ou tem um tab, tem algumas funções aqui do lado que às vezes também agrega bastante benefício para dentro do uso do sistema, acaba sendo uma solução boa. Tem os atalhos também, né? Tem os atalhos, né? Então tem uma gama aí. Mas assim, tem para todos, né? Como eu falei, tem o reduzido que aumenta os números, tem esse daqui e tem mais um que é de 48 teclas, que é bem completão, diminui bastante os botões, mas você tem ele ali todo completinho, né? É um equipamento excelente, ele também tem alguns aplicativos internos dele, né? Por exemplo, ele tem uma solução que você consegue identificar a queda do equipamento, então ele faz uma rotatividade brusca, você tem um contador que você consegue validar esse funcionamento. Você tem algumas features de uso com acessórios que fazem carregamento por indução, né? Então você tem esse benefício também, você tem o benefício de utilizar alguns tipos de berço para fazer aquele sistema de locker
Então, eu quero saber quem retirou aquele equipamento. Então você consegue travar ele e o cara, quando for retirar, tem que tirar uma senha, digitar alguma coisa para desbloquear o equipamento do berço. E a partir daquele momento ele gera um log, você capta aquele log, leva para alguma ferramenta que você consiga tratar e aí você consegue saber exatamente quem retirou, em que momento, até para você ter essa rastreabilidade do uso do ativo, né? Que a gente sabe que é uma coisa que quebra bastante. Você pode adquirir ele com um contrato, que é o Base of Care, em que você tem o benefício de ter o equipamento já com o conserto e a manutenção inclusa. E ele contempla também o mau uso do equipamento. Então, no caso, por exemplo, do cara quebrar de uma forma que a gente sabe que houve ali um mau uso do equipamento, né? Ele cobre contra esse tipo de defeito também. Ele tem aqui dos lados um cabinho que você também consegue utilizar ele para fazer a carga, né? Um cabo tipo C. Tem os botões laterais aqui que você também consegue acionar o laser, no caso do uso do equipamento sem o gatilho, né? E tem outros acessórios aí. A doca, tem o acessório de carga das baterias. É um equipamento que já está preparado aí com a última versão do Android, né? O 11. E aí você pode utilizar ele ainda com mais 2 versões de atualização. Um excelente equipamento para você que busca um equipamento moderno, com atributos que vão te ajudar no ganho de performance e que também preserva o seu investimento. É um equipamento que você vai ter longevidade de uso. A Datalogic é um parceiro já antigo da Outcomp, né? Acho que foi um dos primeiros parceiros aí de AIDC. A gente começou com o Scorpio X3, que é um excelente equipamento, depois teve o X4 e o X5 realmente está surpreendendo pela performance. Se a Datalogic seguir essa mesma linha, eu estou ansioso para conhecer o Falcon, o novo Falcon. Sim, deve vir aí. A Datalogic hoje disponibiliza uma ferramenta bastante interessante que serve não só para a parte de coleta de dados, mas também para outros dispositivos, que é o Scan to Deploy, e que você consegue utilizar ela para fazer as configurações de uma maneira mais rápida. Então, imagina que, por exemplo, você tenha que configurar o Wi-Fi, configurar tela, configurar dispositivo para deixar o sistema operacional mais seguro, né, para evitar que o operador acesse recursos indesejados ou instale joguinhos, coisa do tipo. Então, para você fazer tudo isso ao mesmo tempo, você consegue fazer através dessa ferramenta e aí torna a sua configuração, o seu start inicial de uso muito mais rápido. Legal. E isso é legal que você consegue utilizar aqui no equipamento, consegue utilizar os leitores da Datalogic, então facilita bastante e o próprio usuário consegue depois customizar para ter essa facilidade de uso e já vai garantido no equipamento. Aquele recurso do cara ler um código, então, por exemplo, se você manda os equipamentos para um local distante, o cara só lê os códigos e já configura tudo sozinho. Eu não sei se esse é os códigos, viu? Depois a gente pode consultar o Fabrício, de fato, que ele participou do treinamento efetivo, mas ele tem ali a pretensão de trabalhar de uma maneira a fazer a configuração de uma forma mais rápida. É isso, pessoal. Acho que está apresentado o equipamento. A ideia é realmente levar para vocês a informação de vocês devem seguir na aquisição desse modelo de equipamento, como a gente pode contribuir e ajudar para que a empresa de vocês tenha um melhor resultado, né, para que esse equipamento não entre somente como um custo dentro da empresa de vocês. Então o grande objetivo da Outcomp é levar essas informações para que vocês tomem sempre a melhor decisão, tá? Então se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de comentar, de curtir, né, para que ajude a gente aí tá sempre desenvolvendo novos vídeos. A gente coloca vídeo novo todos os dias, então segue a gente nas redes sociais, lá no LinkedIn, no Facebook, e todos os dias você vai ter o informativo, a notificação para saber em primeira mão o que há de mais novo em tecnologia. Fica com a gente aí, acompanha a gente e até o próximo vídeo com mais equipamento. Tchau!